E pode acontecer de alguém ser diagnosticado ali com a bipolaridade, né, um transtorno dissociativo de identidade, e também ser médium e não saber que é médium. Sem dúvida. A mediunidade muitas vezes vai agravar essa situação. Então, veja, não impede dele ser médium e ter uma bipolaridade, ter um problema ali mais sério. Então, identificar isso é que é o grande problema. O que é mediunidade e o que é um padrão de transtorno mental. Isso é muito difícil. O que é ansiedade, o que é mediunidade? É muito difícil, muitas vezes, de identificar isso. E não se pode taxar tudo, né? Mediunidade, a influência espiritual. Pode ser? Pode. E na grande maioria das vezes é. Por isso que a terapêutica espírita é indicada, que é a desobsessão. Junto com isso, procurar um profissional de saúde. E em muitos tempos, acho que hoje menos, mas em muitos tempos recuados, acho que muitos foram tratados como loucos e eram apenas médiums, né? Exatamente, exatamente. Hoje existe um Código Internacional de Doenças e lá tem as doenças de transtorno mental. Então, tem o código F44.3, que trata dos transtornos de transe e possessão. Isso está no Código Internacional de Doenças. Então, lá fala do sujeito que se sente possuído por um espírito. E esse código diz assim, que se esse indivíduo, se esse transe e essa possessão fizer parte na vida desse indivíduo dentro de um contexto cultural, social ou religioso, o diagnóstico não deve ser dado como transtorno mental. Isso está lá no Código Internacional de Doenças. Eles tiram fora essa questão, mas também não atestam a mediunidade. Então, se isso fizer parte desse contexto, o diagnóstico de transtorno de transtorno mental não deve ser dado. Então, já existe por parte da ciência um próprio respeito com a cultura, né? Com a própria cultura, exatamente. Porque quando você pratica a mediunidade, você tem um quadro dissociativo da sua realidade, porque você fala coisas que não pertencem à sua realidade. Não é assim? Então, um médico psiquiatra que não é espírita, ele não vai entender, ele vai categorizar aquilo como sendo um transtorno mental. Mas se é um médico espírita, ele vai saber que se essa fala desse médium que está passando se aquilo faz sentido, se aquilo tem coerência, ele está sendo médium e não um doente mental. Então, muitos médiuns com uma predisposição para desencadear ali doenças mentais foram confundidos como simplesmente loucos e foram tratados dessa forma. E a gente sabe que o contato do médium que está sob influência de um espírito obsessor, nesse estado de desequilíbrio, sofrendo isso durante muito tempo, pode causar lesões cerebrais irreversíveis. Não tem jeito, o sujeito fica louco mesmo. Então, mas não que a mediunidade levou à loucura, ele já tinha uma predisposição para isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.